as duas questões eram da prova da Unicamp, tá? Do ano passado, Unicamp 2020. Então, selecionei essas duas questões porque achei que essa questão de gráfico poderia ser um pouco trabalhosa para vocês, né? Então foi de propósito, porque a Unicamp ela visa bastante a interpretação de gráficos pelo aluno, tá? Um dos pilares que ela gosta, o que ela exige que o aluno dela tenha, é exatamente isso, tá? Ter essa percepção de interpretação de gráficos, escalas, então não ser só simplesmente uma decoreba de conteúdo, e sim na hora da prova você extrair dados dos exercícios, tá? Então foi um dos motivos que eu escolhi essa questão para vocês. Então veja só. Ela diz o seguinte: células imortalizadas são capazes de proliferar em cultura. A imortalização ocorre quando mecanismos de morte celular são desativados, permitindo a manutenção das células. Por meio de técnicas específicas, é possível isolar uma ou mais células e deixá-las na proliferação em cultura, dando origem a outras células com características semelhantes. As células HeLa foram isoladas de um câncer uterino e são as primeiras células humanas a se estabelecerem como linhagem imortalizada. Tá? Então aqui ele está fazendo um breve histórico sobre essas células chamadas de HeLa, que foi historicamente, né, extraída de uma paciente. Depois vou até mandar um link para vocês no YouTube. Se eu não me engano, o canal Nerdologia fez uma matéria sobre esse tipo de célula, tá? Não sei se vocês já assistiram esse canal Nerdologia, ele tem bastante coisa interessante. Eles fizeram uma matéria sobre essas células HeLa, né? E depois eu mando para vocês o link, se vocês tiverem curiosidade de acessar. Então, essas células foram isoladas de um câncer de útero e as primeiras células humanas a se estabelecerem como linhagem imortalizada. Então, tipo assim, a gente sabe que normalmente as células, quando elas chegam numa determinada idade, elas acabam se dividindo, né? A divisão celular acaba acontecendo. E a cada vez que a divisão ocorre, parte do DNA acaba se perdendo, né? Que a gente chama daqueles telômeros. E isso vai fazendo com que a célula envelheça. Vai chegar uma hora que o DNA simplesmente é degradado e ao invés da célula se dividir, ela acaba morrendo, tá? Nesse caso das células HeLa, de alguma forma eles inativaram esses telômeros, né? Ou eles acabaram fazendo com que essa célula se dividisse e ela não morresse nunca. Por isso que ficou batizado aí como célula imortalizada. Tá? Então esse texto é apenas um texto introdutório, ele não vai ser específico sobre essas células HeLa, você não precisava ter o conhecimento do que é esse tipo de células, tá? É só uma curiosidade, uma introdução, porque a pergunta em si vai girar em torno de características de divisão celular, que a gente já aprendeu. Então, utilizando células HeLa, um experimento avaliou os efeitos antitumorais do nocodazol, um agente que interfere na polimerização dos microtúbulos. Então, você também não precisava ter estudado nocodazol para saber essa questão, mas sim, você precisava ter estudado ou lembrado o que eram os microtúbulos. Microtúbulos estes formados por tubulina, que formam o quê? Os fusos de divisão. Então, sempre que falar que haverá uma polimerização dos microtúbulos, vai formar aqueles fusos de divisão que vão puxar os cromossomos durante a divisão celular. Só que ele fala o quê? Que esse agente antitumoral, ele vai interferir na polimerização. Então, o que dá para a gente imaginar? Que quando esse nocodazol estiver presente no meio de cultura, ele vai impedir essa polimerização dos microtúbulos, logo não haverá separação dos cromossomos durante a divisão celular e é muito provável que essa divisão celular não se concretize. Tá? Os gráficos abaixo apresentam a quantidade de DNA do grupo HeLa, controle, painel A. Então, quer dizer que esse grupo A, que é número de células por quantidade de DNA, esse aqui é o controle, ou seja, essas são as células que estão se dividindo com frequência, sem sofrer interferência daquele medicamento antitumoral nocodazol, tá? O grupo de células HeLa na presença do nocodazol é o painel B. Então, este gráfico aqui, que já dá para perceber que existe uma diferença bem grande entre os dois, este gráfico é das células HeLa que apresenta o nocodazol.
tá bom? Aí vem a pergunta efetivamente. Explique por que no painel B a concentração de células estacionadas, olha a palavrinha estacionada, na fase G2 e na fase M, né? G2/M. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar um pouquinho o que são esses gráficos, tá? Então, primeiramente, como eu disse, eu tenho o número de células, que vai variar de 100 até 500, né, um pouco mais, e quantidade de DNA, que tem duas bem expressivas, 40 e 80. No primeiro, eu tenho G0 e G1, fase S, G2 e M. Então, lembra as fases do ciclo celular. Você tem a intérfase, que é composta de G1, S e G2. Sendo que ali ele traz G1/G0. O que é G0 e G1? G0 é aquela fase estacionária, que a célula permanece realizando suas atividades e ela não tem a intenção de realizar divisão celular. Normalmente, G0 ficam as células que não fazem divisão celular com frequência, como neurônios, como muitas vezes células musculares, nas plantas, né? A gente tem lá, por exemplo, células do floema, que são células que não se dividem com frequência, então elas permanecem em G0. G1 é aquela primeira fase onde ela cresce por transcrição, produção de RNA, tradução, síntese de proteína. Fase S é a fase da duplicação do DNA, S é síntese, G2 é aquela última fase da intérfase preparando para a divisão celular, onde os cromossomos já foram duplicados, e M efetivamente é a divisão celular, tá? Então veja que nós temos cerca de 500 células entre a fase G0 e G1, menos de 100 células na fase S. Por quê? Fase S, gente, ela só vai ocorrer quando a célula for efetivamente se dividir. Então, a maior parte das células ficam em G0 e G1. Se ela entrar na fase S, ela entra na fase S, G2 e mitose, já se divide e volta para G0 e G1. Por isso que existe uma menor quantidade de células em S e uma menor quantidade de células em G2 e mitose do que em G0 e G1, porque a maior parte do tempo da célula ela fica nesse estágio. Só que quando a gente olha para o gráfico das células que estão com o nocodazol, tá? Nós percebemos que existe uma menor quantidade de células em G0 e G1 e a grande maioria está estacionada em G2 e mitose, justamente porque aquele medicamento ele despolariza ou ele despolimeriza os fusos de divisão, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Minha resposta, vou só recapitular a pergunta. Explique por que no painel B a concentração de células estacionadas na fase de G2 e mitose, essa concentração ela é maior do que as outras. Então, veja aqui a minha resposta, tá? Na presença do nocodazol, as células apresentam sua divisão celular interrompida, pois não há formação dos fusos mitóticos. Consequentemente, as células entram em G2, tá? Iniciam a divisão celular, mas não finalizam essa divisão celular, por isso acaba ocorrendo um acúmulo de células. Então lembra, aqui ó, elas estavam em G1, elas iam para a fase S, elas iam para a fase G2, mitose, e já voltavam para G1. Aqui elas estão em G1, vem para a fase S, vem para a fase G2, mitose, e fica parada na mitose. Lembra onde que ela fica parada? Você tem lá quando os cromossomos estão duplicados, na metáfase, e você não tem fuso de divisão para separar os cromossomos, porque o nocodazol ele destruiu esses fusos. Logo, não haverá essa separação, tá? Essa é a primeira alternativa da questão 12. A segunda diz o seguinte: as células do painel A são originadas de células somáticas, ou seja, células adultas 2Ns. Considerando que sejam germinativas, o que são germinativas? São aquelas células que também são 2N, mas que são capazes de produzir gametas, ok? Qual seria a quantidade de DNA no final da meiose? Justifique sua resposta.
Apesar das células HeLa, que ele citou lá no começo, ser células de origem humana, tá? Ele não disse que essas células, especificamente do experimento, eram humanas. Mas nós temos uma pista, a quantidade de DNA. Veja que na fase G1, a quantidade de DNA é 40. Depois de passar para a fase S, que é a fase da duplicação, essa quantidade de DNA salta para 80. Então eu posso imaginar o quê? Que o 2N dessa célula HeLa é 40 cromossomos com 40 de DNA, tá? 40 cromossomos com 40 de DNA. Então o que vai acontecer durante a meiose? Veja aqui a minha resposta. As células somáticas em G1, elas apresentam 40 de DNA com 40 cromossomos, ou seja, seriam 40 cromossomos simples, cada um com uma molécula de DNA, por isso que é igual, 40 a 40. 40 cromossomos, 40 moléculas de DNA, 20 pares de cromossomos, ok? Durante a fase S, que é a fase de duplicação, o DNA se duplica e vai para 80. Então veja que a fase S aconteceu nesse momento, depois que ele duplicou, a quantidade de DNA foi para 80, ou seja, dobrou. Tá? Então, na fase S eu tenho 80, e esse 80 de DNA não muda o número de cromossomos, tá? Mantém 40. Então eu tenho 40 cromossomos duplicados, ou seja, com 2 cromátides cada um, totalizando 80 de DNA, certo? Aí eu tenho o seguinte, quando que eu tenho a redução do número de cromossomos? Eu tenho a duplicação do DNA na fase S e eu tenho a redução da quantidade de cromossomos na fase da anáfase. Como isso é meiose, eu tenho duas anáfases, anáfase 1 e anáfase 2, tá? Então, na anáfase 1, eu tenho duas quedas, na verdade. É uma queda da anáfase 1 que representa a separação dos cromossomos homólogos. Só que quando eu separo os homólogos, eu diminuo, eu reduzo tanto a quantidade de cromossomos quanto a quantidade de DNA. Então, veja, eu passo a ter cada célula após a anáfase 1 40 de DNA, de 80 diminuiu para 40, e 20 cromossomos de 40 diminuiu para 20. Então, eu reduzo na anáfase 1 tanto cromossomo quanto DNA. 40 foi para 20, 80 foi para 40. Só que não acabou por aí. Eu ainda tenho a anáfase 2. A anáfase 2 separa as cromátides irmãs. A anáfase 2 é muito semelhante à anáfase da mitose. A diferença, tá, é que já ocorre com N cromossomos. Então, se eu tiver anáfase 2, eu vou reduzir apenas a quantidade de DNA. Então, de 40 vai para 20. E o número de cromossomos permanece o mesmo. Quando eu separo as cromátides irmãs, eu reduzo a quantidade de DNA. Quando eu separo os pares de cromossomos, eu reduzo tanto o DNA quanto o número de cromossomos, tá? Então, a resposta aqui seria que essas células, após a divisão celular meiótica, elas teriam 20 de DNA e 20 cromossomos nesse caso. Tudo bem? Gente, alguma pergunta sobre essa questão específica? Pode Prof, se eu responder. colocar só no final, tipo, eu coloquei a parte G1, que você falou que é 40 DNA e 40 cromossomos e tudo mais. Só que eu não Certo. coloquei a anáfase 1, só coloquei o final da anáfase 2, que seria N igual a 20, né? Que diminuiu o Ótimo, DNA. perfeito. Não tem Não problema. precisa colocar todo o rolê da Não, fase S, eu não, só, né? eu só fiz essa explicação, Pedro, para que vocês pudessem raciocinar o que aconteceu. A Ah, tá. pergunta dele foi clara: qual que é a quantidade de DNA ao final da meiose? Então, eu Ah, precisava tá. ter essa resposta: 20 moléculas de DNA. Se você não quisesse colocar nem 20 cromossomos, também não teria problema. Mas a resposta tinha que ter 20 moléculas de DNA, tá? É que a Uhum. explicação que eu fiz foi para que vocês pudessem entender o processo. Tudo bem? Podemos passar para a próxima? Tem próxima? Tem, uai. A do tripanossoma. Ah, tá. Desculpa, é que eu achei que já tinha corrido, cheguei atrasada. Muito bem, Julia Gil. Obrigada. Ó, de nada. Do tripanossoma. Estudos desenvolvidos pelos brasileiros Carlos Chagas levaram a descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, sendo o pesquisador responsável por descrever completamente uma doença infecciosa. O patógeno, o vetor, os hospedeiros,
as manifestações clínicas e epidemiologia. Ações realizadas no controle de vetores ajudaram o Brasil a receber a certificação internacional de interrupção da transmissão vetorial da doença de Chagas, tá bom? Então, introduçãozinha sobre o assunto. Aí vem as duas perguntas. Comparando as formas prováveis de transmissão de doença de Chagas atualmente no país, observamos que 72% dos casos da doença ocorre por transmissão oral, 9% por transmissão vetorial, que seria o inseto barbeiro fazendo a transmissão do tripanossoma, e 19% por formas não identificadas. Pode ser por transfusão sanguínea, pode ser por doação de órgãos, pode ser via placentária, mas são mais raras, tá bom? Hoje em dia é muito difícil uma doença ser transmitida por transfusão sanguínea devido à rigidez que se tem, tá, nesse controle de transfusões. Explique como pode ocorrer a transmissão de Trypanosoma cruzi via oral e quais são as medidas profiláticas recomendadas para a redução dessa transmissão. Vamos lembrar que, alguns anos atrás, existiram casos de pessoas que se contaminaram com Chagas, simplesmente apareceram doentes e não sabiam por onde havia sido essa contaminação. Elas não moravam em casas precárias de pau a pique, elas não moravam próximo de florestas, tá? E simplesmente elas apareciam contaminadas. Quando foram analisar, cruzar as informações, perceberam que elas tinham em comum ter tomado caldo de cana ou então açaí in natura, moído na hora. E depois ficou provado que no caldo de cana, na cana que foi triturado, havia fezes do barbeiro, ou então o próprio barbeiro que estava ali no meio dos maços de cana e acabou sendo triturado junto. Isso fez com que a pessoa bebesse o protozoário e no esôfago dela, ou até mesmo no intestino, o protozoário fura, penetra e cai na corrente sanguínea e vai para o seu ciclo de vida, tá? Então a relação da letra A seria o seguinte. Eu fiz aqui uma adaptação da minha letra, que ficou muito grande. Ó. Hoje, a contaminação pelo tripanossoma se dá muito pela ingestão de alimentos que foram triturados ou moídos, com fezes do barbeiro ou o próprio barbeiro, aumentando a concentração do protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, como é o caso da cana, do caldo de cana, ou então do açaí. Então, eu estou explicando quais são as duas formas de contaminação via oral. Aí ele pede uma forma de profilaxia ou prevenção. Uma das formas de prevenção seria lavar bem os alimentos antes de triturá-los. Então, cuidado maior na higiene da cana ou então do açaí em si, tá? E também, no nosso caso, muito mais seguro optar por um açaí pasteurizado, aqueles que já vêm no mercado, no potinho, moído e tal, para não ter problema, porque se ele foi pasteurizado, qualquer tipo de micro-organismo que ali estava acabou sendo eliminado, tá bom? Então, essa é a resposta da letra A. A letra B já vai um pouco na questão da transmissão via barbeiro. Em 2018, pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi saísse do intestino no inseto vetor. Além disso, o composto evitou a contaminação de ovos de fêmea do vetor com Trypanosoma cruzi e reduziu a quantidade de ovos. Explique como essa redescoberta pode reduzir a transmissão da doença de Chagas. Ora, se a principal forma, o caso clássico de transmissão de Trypanosoma, de doença de Chagas, é pelas fezes do barbeiro, se o medicamento vai evitar com que o protozoário saia pelo intestino, ou seja, saia nas fezes, você vai romper o ciclo da doença. E se ele não ser transmitido nos ovos, quer dizer que novos insetos não nascerão com o protozoário. O que acontece é que muitos barbeiros já nascem com o Trypanosoma. Eles adquirem desde os ovos, então é muito difícil você romper essa escala de contaminação, porque eu posso imaginar que se o barbeiro for livre de Trypanosoma, ele precisa chupar o sangue de alguém contaminado para se contaminar. Mas se a mãe dele já tiver o Trypanosoma e ele nasce contaminado, é muito mais difícil controlar essa transmissão, tá? Então a resposta seria o seguinte. Uma forma de transmissão clássica é a eliminação do Trypanosoma pelas fezes do barbeiro.
esse novo composto seria capaz de interromper o ciclo do protozoário, além de impedir que os filhotes desse inseto já nasçam contaminados. Tá? Essa seria a letra B e essa seria a questão relacionada à doença de Chagas. Ok?